Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje, uma aula de língua portuguesa bem raiz, nós vamos falar sobre sintaxe, sobre análise sintática. Mais especificamente, olha aí comigo na tela o título da nossa aula. Ordem e constituição dos termos da oração e efeitos de sua inversão. Professora, que esculhambação, que nome grande, o que é isso? Gramática já não é fácil e a senhora vem com a aula desse tamanho, com um assunto desse tamanho? Mas é bem mais simples do que você pode imaginar. Antes de falar um pouquinho sobre a análise sintática em si, eu preciso falar com vocês sobre... Pessoal, olha aqui comigo. Professora, gramática. Por que a gente estuda gramática? Eu não entendo. Saber ler, escrever, eu compreendo que tem alguma funcionalidade para a minha vida. Mas por que eu devo estudar gramática? Quando nós falamos de gramática normativa, pessoal, a gramática reúne ali regras, normas de constituição de uma determinada língua. Então, nós estamos falando de gramática normativa de língua portuguesa. Tem ali o processo de formação das palavras, como se pronuncia, como se organiza, como eu devo escrever, quais recursos linguísticos eu posso utilizar ali dentro do meu leque de possibilidades, do meu dicionário gigantesco de língua portuguesa, para eu trazer o efeito que eu busco? Então, a gramática, pessoal, ela não é um simples livro, ela tem uma funcionalidade. Olha aí na tela, eu trouxe para vocês essa divisão da gramática. Então, aparece aí a fonologia, que tem a ver com o som das palavras, como eu pronuncio, relacionado também ao estudo da fonética, que não aparece aí, mas que é importante. A professora, morfologia eu já ouvi falar, viu? É aquelas classes lá de palavras, adjetivo, substantivo, verbo, advérbio. É isso aí, você está muito esperto, muito inteligente. Professora, então quer dizer que lá quando eu estudo o processo de formação de palavras, que eu sei uma palavra formada por prefixo, sufixo, isso aí é morfologia? Sim, a morfologia estuda aí o que significa ali cada palavra, tá? Em que classe aquela palavra pode ser classificada. Em seguida, eu tenho aí, pessoal, a estilística e a semântica que está no campo do sentido. E nós vamos aí para a análise sintática. Professora, a senhora falou aí de morfologia, que eu acho que eu compreendi mais ou menos, que é basicamente onde as pessoas confundem morfologia com sintaxe. Mas o que é de fato análise sintática? Professora, será que é aquele negócio de sujeito, predicado, oração subordinada? É isso aí. Olha só, eu vou escrever aí para vocês na tela um exemplo aí direitinho, para que fique claro na mente de vocês o que seria aí a análise sintática. Vamos lá, eu vou escrever uma frase aqui aleatória. A menina... Eita, desconsidera a letra da professora, viu? A menina é bonita. Se eu fosse fazer uma análise morfológica do que cada termo desse é na oração, a minha menina aqui seria um artigo, o a seria um artigo, menina seria um substantivo. Por que é um substantivo? Porque nomeia, né? O significa que é um verbo. Por que é um verbo, professora? Isso aqui você já deveria saber, viu? Um verbo que indica uma ação, um estado, aqui os verbos de ligação, ou eles indicam um estado, eles vão caracterizar o meu substantivo aí, que no caso aparece. E aqui eu tenho um adjetivo. O que seria o adjetivo? Ele qualifica o meu substantivo. Qual é o meu substantivo, pessoal? É menina. E o que é um substantivo? Substantivo é aquilo que eu nomeio, não é o nome que eu dou. E o artigo, ele antecede o substantivo. Essa é uma análise
Vou falar, professora, isso aí é fácil, eu sei, viu? Identificar lá as classes de palavras. Mas agora vamos pegar essa mesma oração, e aí eu entro numa questão muito importante, que é a diferença entre frase e oração. A análise sintática pessoal, ela se dá em uma oração, que tem obrigatoriamente a presença de um verbo. E qual é o meu verbo aí? É o ser, não é? Então, vamos lá fazer uma análise sintática? Olha só. Então, quando eu vou para a análise sintática, pessoal, essa minha funcionalidade aqui, eu deixo de identificar o que cada termo é na oração para a função dele, para a função na Constituição. E aí, como é que eu faço isso? Então, a menina é o meu sujeito. Por quê, professora? Porque ele pratica a ação verbal. E o meu é bonita é o meu predicado. Professora, por que é o meu predicado? Porque o predicado é aquilo que se diz acerca do sujeito. Então, observa que a análise morfológica, eu tenho o que cada termo é na oração, de acordo com as 10 classes gramaticais lá, as classes de palavra. E a análise sintática pessoal, eu tenho a ver com a função desses termos na oração, a função desses termos para a construção de sentido. E aí, a gente vai agora. Professora, beleza, agora eu já sei o que é análise sintática. Agora vamos observar quais são as características, quais são os efeitos dessa inversão na análise sintática. Vamos lá, quais são os termos, a ordem de uma oração? A ordem de uma oração é sujeito, verbo e objeto. Essa seria a ordem direta. Então eu posso colocar aqui sujeito, SVO, sujeito, verbo, objeto. Já na ordem direta, eu posso ter a inversão, eu posso ter o objeto antes, eu posso ter o verbo aqui e o sujeito lá no final. Quer dizer, na ordem direta eu tenho sujeito, verbo, objeto, e na indireta não precisa necessariamente seguir essa logística. Então, qual é o meu objetivo da minha aula de hoje? É identificar quais os efeitos dessa inversão aqui da ordem direta para a ordem indireta. Mas, professora, a senhora pode me dar um exemplo para ficar mais claro? Eu vou fazer aqui um exemplo na tela para vocês, para mostrar aqui uma frase também simples, na ordem aí direta, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui em cima. O menino chutou. Eita, mas ficou feio, hein? Vamos lá, né, professora? Assim também não dá não, porque eu sou alfabetizado, mas desse jeito aqui não dá para ler muito não, né? Vamos melhorar? Vamos lá, o menino chutou a bola. Professora, como é que eu vou identificar aqui? Primeiro passo, olha, essa dica aqui é uma dica de mestre, viu? Guarde as 7 chaves aí que você vai usar ela na sua vida inteira. Na análise sintática, a primeira coisa que eu faço é identificar o verbo na minha oração. Como eu faço isso, professora? Eu preciso saber o que é verbo. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos lá dar uma olhada aí na frase? Olha só, eu tenho aí, o menino chutou a bola. Eu tenho alguma coisa que indique ação? Tenho, eu tenho aqui o chutou. Então, chutou é o meu verbo. Eu identifiquei o meu verbo e aí eu faço a pergunta. Quem chutou? O menino. Então, aqui eu já tenho o meu sujeito. E a bola aqui, todo esse restante que sobra, é o meu objeto, tá? É meu objeto. Então, o menino é o meu sujeito, chutou é o meu verbo e a bola é o meu objeto. Portanto, aqui eu tenho a organização da ordem direta. Mas se eu pego essa mesma oração e transformo ela na ordem indireta, como é que ela estaria escrita? A bola, o menino chutou.
Eita. Também não dá, né, professora? Vai devagar, porque a senhora tá meio avexada e tá saindo um negócio meio difícil. A bola, o menino chutou. Então, aqui eu tenho a minha frase na ordem indireta. Então, observa que eu desloco lá o meu objeto para antes do meu sujeito. Mas, professora, ficou prejudicada aí a minha compreensão? Não, pessoal, não ficou prejudicada. Observa que eu tenho uma vírgula direitinho antes do meu sujeito. Então, o meu sentido da minha oração, ele está completo. O que é que não poderia acontecer, pessoal? É o fato de eu pegar ali, eu vou inverter. A ordem é sujeito, verbo e objeto. E aí eu pego um termo e desloco e coloco nada a ver ali na minha oração sem sentido nenhum. É por isso que a gramática normativa ela existe, para que a gente saiba essa questão de organização estrutural da frase. Em seguida, pessoal, eu trouxe aí para vocês, olha aí comigo na tela, alguns efeitos de inversão. Primeiro, ela pode destacar um termo da oração, que é para chamar mais atenção. Observa aí que eu tenho a seguinte frase: de repente surge o herói. Então, o primeiro passo é identificar o verbo. Qual é o verbo? Surge. Quem surge? O herói. Então, observa que, de repente, ele aparece aí no meu início da oração. Eu não tenho o sujeito no início, eu não tenho a ordem direta, justamente porque o meu objetivo aqui é fazer uma marcação temporal. E ao fazer essa marcação temporal, a ênfase ela vai recair sobre o momento da ação, para criar um suspense. Esse recurso, pessoal, ele é bastante utilizado em narrativas. Como assim, professora? Em contos. Imagina só, você está lá fazendo um registro de um conto de assombração, um conto de suspense. E aí você quer criar todo aquele clímax, toda aquela tensão. Como é que eu vou fazer isso, professora? Então, ao escrever, faz-se essa inversão na oração para identificar aí, para causar o efeito que se busca. Em seguida, pessoal, eu tenho aí, normalmente esse recurso ele é muito utilizado na literatura, no caso em questão de expressividade e estilo literário. Então, olha só, das lembranças que trago, és a mais viva. Então, olha só que aqui eu tenho uma construção poética. Então, diz assim, eu tenho várias lembranças, mas tu é a mais viva. Então, observa que o meu tu aqui, o meu sujeito, ele está oculto. No entanto, aí eu tenho essa inversão para criar um tom poético, tá? Em seguida, eu tenho suspense ou surpresa. Então, ao postergar, ao adiar a identificação do meu sujeito na minha oração, ela se torna um elemento chave, como eu já falei, para criar um suspense aí na leitura. Observa aí novamente, ó, no escuro da noite, ouviu-se um grito. Primeiro passo, identificar o meu verbo. Ouviu-se. Quem ouviu? Não sei. Ouviu-se o quê? Um grito? Não, no caso aqui, pessoal, como é que aparece essa minha oração para vocês? Ela aparece no sentido de, o grito, ele é o meu sujeito simples, tá? E aí, em seguida, eu tenho a adequação ao ritmo ou à métrica. Na poesia, a inversão ajuda a ajustar versus a métrica. Então, observa que esse verso ele é bem famoso. Amor é fogo que arde sem se ver. Observa que a ordem direta seria: é fogo que arde sem se ver o amor. Portanto, aí eu tenho uma oração na ordem indireta justamente para ajustar o verso, a métrica, quer dizer, para causar a melodia, o ritmo necessário para despertar um sentimento e uma emoção no leitor, tá? Agora, professora, será que é só isso? Existem outras formas, outros efeitos de inversão?
com certeza, dependendo do estilo literário, dependendo do objetivo comunicativo do meu texto, é possível que isso ocorra. Então, o que é que isso significa dizer? Que quando eu faço um estudo na gramática, pessoal, não basta eu saber exatamente, eu sou expert em gramática. Por quê? Porque eu sei o que é um sujeito, eu sei o que é um objeto, eu sei o que é um verbo, eu domino todas as partes ali da minha gramática normativa. Só que tem um problema, eu não sei os efeitos de uso, eu não sei quando utilizar esse recurso de inversão. E isso é perigoso, porque à medida que eu escrevo, eu posso não causar o efeito que eu desejo ali, ou à medida que eu leio, eu não identifico a intenção ali do meu comunicador, do meu escritor. E isso é importante. Pensando nisso, olha só a atividade que eu trouxe para vocês aí na tela. Esse é um poema da Márcia, tá? E ele faz uma crítica acerca do processo de colonização do Brasil, descobrimento. Diz assim: leia o poema a seguir. Índio eu não sou. Observa só o início aí do meu poema. Índio eu não sou. Qual seria a ordem direta dessa oração? Seria eu não sou índio. Então, quando ela faz essa construção aí de índio eu não sou, é para dar ênfase ao índio. Então, observa como vai se desenrolar o meu texto. Acompanha aí comigo. Diz assim: não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou e no desejo de às Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Observa que construção linguística aí. Olha só como essa inversão ela foi utilizada de forma genial e de forma inteligente. Como assim, professora? Faz-se uma crítica nesse poema, pessoal, ao uso do termo índio. Hoje nós sabemos que o termo mais acertado é povos originários. Por quê? Porque índio foi um nome dado aos colonizadores e os povos originários rejeitam com toda certeza e com toda convicção, obviamente, esse nome. E olha só como esse recurso foi utilizado. Vamos às minhas perguntas? A primeira é: identifique aí os versos em que eu tenho as orações escritas em ordem inversa. Depois eu tenho: por qual motivo a escritora optou por essa construção textual? Então, olha só aqui, ó, um erro de rota que Colombo cometeu. Então, esse erro aqui, ó, olha só, o meu verbo ele vai lá para o final. Então, Colombo cometeu um erro. Então, essa seria a ordem direta. Mas observa que para a construção aqui do meu poema, não seria adequado fazer essa construção. Em seguida, eu tenho aqui, ó, uma bala em meu peito transpassou. O meu verbo, ele fica sempre lá ao final. Então, observa aqui que, novamente, eu tenho a ordem aí inversa. Então, uma bala, ela aparece depois do verso aí, do verbo transpassou, tá? Então, observa que essa construção, ela não está na ordem direta, no entanto, é esse o meu objetivo. Então, aparece aqui, ó, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Então, observa que toda essa construção aqui é justamente utilizado para dar ênfase a certas informações, que é para criar um ritmo poético diferente, mais dramático e impactante. E, além disso, essa inversão ela pode ajudar a destacar a ação ou um elemento principal da frase, como é o caso aí de valorização do verbo, em relação ao acontecimento, que é importante para um poema, que ele vai falar sobre dor, violência e erro histórico. Então, essa inversão, pessoal,
ela traz uma expressividade maior para o texto literário. Resumindo, ao final da nossa aula, o que foi que a gente viu? Nós vimos que a ordem e constituição dos termos da oração são essenciais para a clareza e coerência e também impacto da comunicação, seja ele de um texto literário ou não literário. É muito importante para a construção de sentido. E aí, aprendeu muito nessa aula? Descobriu que ainda tem muita coisa para aprender, professor? Eu ainda preciso identificar muitos elementos ali na gramática normativa. Agora que eu sei que por qual motivo eu devo estudar, agora eu vou me debruçar nos estudos. Você pode a qualquer momento reassistir essa aula, viu? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!